Mas calma que vai ter mais perrengue. Calma, vocês acham que a história acabou? Não acabou. Os perrengues foi muito perrengue. Ainda vai ter mais coisa. Aí tá. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou iniciar uma nova playlist aqui no canal chamada Compras Inesquecíveis, falando de sonhos que foram realizados. E nesse primeiro vídeo eu vou contar como foi a realização do sonho de comprar o nosso primeiro videocassete e teve uns perrengues aí que eu vou contar ao longo do vídeo. Se eu não estou enganado, o ano era 1992 e um dos maiores sonhos da minha vida era ter um videocassete, porque minha mãe me levava ao cinema desde criança e eu sempre fui completamente apaixonada pela sétima arte. Eu ficava até de madrugada assistindo filmes na TV. Inclusive, tinha uma sessão de cinema na Globo que, se eu não me engano, chamava Classe A ou alguma coisa do tipo, que passava filmes mais antigos da década de 30, 40. Eu era completamente apaixonada por filmes clássicos, né? Então, eu pedia para minha mãe me acordar, ela botava o despertador ali e eu, mesmo tendo aula no dia seguinte, eu assistia 4 da madrugada, eu acho, filmes clássicos. Então eu tinha um sonho de ter um videocassete para poder assistir filmes que eu não tive a oportunidade de assistir no cinema quando eu era criança. E também a gente não tinha uma condição financeira tão boa assim para poder assistir todos os filmes que estreavam no cinema, né? A minha mãe escolhia alguns filmes ali pra gente assistir, né, que ela tinha condição de pagar. Então, naquela época demorava uns 3 anos ou até mais para um filme que tinha passado no cinema passar na TV, então tinha que ficar esperando aquele tempo todo, né, e geralmente passava de noite. E aí tinha aquela coisa, eu tinha que tomar café para conseguir assistir os filmes. Então eu tinha esse sonho de poder ter um videocassete para poder assistir filmes mais antigos. Porque os lançamentos mesmo, eu gostava de assistir no cinema. Realmente eu não queria para assistir lançamentos, eu queria para assistir filmes mais antigos, filmes que eu não tive a oportunidade de assistir no cinema, ou até mesmo filmes que eu já tinha assistido no cinema, na TV, mas que eu queria rever, e aí tinha que ficar esperando a boa vontade das emissoras de TV de passar o filme de novo. Enfim, então era um grande sonho que eu tinha, mas a gente não tinha a condição financeira nessa época. Um ano antes, ali até acho que 1991, que foi quando eu entrei no ensino médio, né? A gente estava numa situação financeira precária, minha mãe ganhava menos que um salário mínimo, então realmente não tinha a menor condição de comprar um videocassete. Mas aí no ano seguinte eu consegui o meu primeiro emprego e a minha mãe também passou a ganhar mais. Então aquele sonho que parecia tão distante de ter um videocassete, agora parecia possível de realizar. E após alguns meses juntando dinheiro, finalmente a gente tinha um montante para poder comprar o nosso primeiro videocassete. Mas tinha um pequeno porém que acabou se transformando num grande porém, que foi o seguinte: nessa época a gente tinha uma TV de tubo preta e branca que a gente tinha comprado usada porque a gente não teve condição de comprar nova, né? Quando a anterior tinha estragado, a gente teve que comprar uma usada mesmo, porque era o que a gente tinha condição naquele momento, né? E a gente não sabia quando aquela TV tinha sido fabricada, né? Porque a gente comprou usada, não tinha nota fiscal, não tinha nada, né? E a gente estava na dúvida se aquela TV teria entrada para videocassete ou não, porque logicamente as TVs que foram fabricadas antes do videocassete existir não teriam entrada para videocassete, e a gente realmente não sabia, né? E pelo fato de ser uma TV preta e branca, né, já indicava que era uma TV antiga, então a gente estava na dúvida. Olhando na parte de trás da TV, tinha algumas entradas ali, mas como eu nunca tinha visto pessoalmente um videocassete, não sabia como era o cabo, não sabia nem como que era feita a ligação, sabia que tinha cabo ali, porque uma colega de sala de aula, a Viviane, se eu não me engano o nome dela, ela tinha um videocassete e eu perguntei para ela como que era e tal, e ela me explicou que um cabo vinha do videocassete, ligava onde ficava a entrada da antena da TV, e a antena da TV ligava numa outra entrada ali do videocassete. Então eu sabia mais ou menos como era, mas nessa época a gente não tinha celular para ela poder tirar uma foto lá e me mostrar. Então eu sabia como era feita, mas eu não sabia exatamente como que era essa entrada. Então eu olhando ali na parte de trás, eu vi que tinha algumas entradas, mas eu não sabia dizer se alguma delas seria uma entrada para videocassete. Tinha uma entrada ali que hoje eu acredito que talvez fosse ou para fone de ouvido, ou então para aqueles
carregadores assim que vem naquelas TVs portáteis, sabe? Que tem um negocinho que você pluga assim, que é um buraquinho pequeno. Eu realmente não tinha ideia. E tinha umas outras entradas ali meio estranhas. Eu nem lembro exatamente o que era aquilo ali, mas enfim, eu não sabia porque não tinha nada escrito também. Só tinha as entradas ali, não tinha nada escrito dizendo para que era. Então a gente estava na dúvida se realmente servia ou não. E também, pelo fato da TV ser preta e branca, a gente não queria ficar, né, com um videocassete assistindo filmes coloridos numa TV preta e branca. Então, já estava nos planos comprar futuramente uma TV colorida, mas aí ia ter que juntar mais dinheiro entre comprar uma TV nova e comprar o videocassete, que era o sonho maior, que era uma coisa que a gente nunca tinha tido. A gente preferiu primeiro comprar o videocassete e aí depois, com o tempo, comprar a TV colorida. Bom, aí nessa época a gente não tinha internet para estar pesquisando no Google ofertas de videocassete e tal. O nosso plano inicial seria de ir no centro da cidade ou na Azenha, que para quem não é de Porto Alegre, são lugares onde tem bastante comércio, assim, lojas uma do lado das outras, assim. Então a gente ia dar uma olhada no centro, dar uma olhada na Azenha, só que a minha mãe tinha o hábito de sempre comprar o jornal Zero Hora no dia que estreavam os filmes no cinema. Nessa época eu não lembro se era na quinta-feira ou na sexta-feira, porque eu lembro que teve uma época que as estreias eram na quinta-feira e aí depois mudou para sexta-feira, então eu realmente não lembro se nessa época era na quinta ou se era na sexta, mas não importa. Para o nosso raciocínio aqui, o dia que fosse, ela comprava para a gente ver as estreias do cinema e ver se tinha algum filme que a gente se interessasse em ir assistir. E justamente nesse dia tinha uma oferta do supermercado Zafari, tinha coisas normais ali do supermercado, legume, leite condensado, sei lá o que tinha ali na oferta, e tinha oferta de um videocassete de 2 cabeças. E essa minha amiga Viviane tinha um de 4 cabeças, né? Ela me falou que era melhor que o de 2 cabeças, porque tinha na época de 2 e de 4 cabeças, de fato o de 4 cabeças era melhor, né? Mas a oferta estava muito boa e pra gente que nunca tinha tido um videocassete, de 2 cabeças estava ótimo, né? Pra quem nunca tinha tido nenhum, a gente resolveu comprar porque a oferta realmente estava muito boa. Só que não tinha em qualquer Zafari, eram só nos Zafaris maiores, naquela época não existia ainda Bourbon Ipiranga, né? Acho que não sei nem se existia algum Bourbon nessa época, mas enfim. O de Ipiranga eu tenho certeza que não existia, então eram só em Zafaris maiores, né? E aí tinha vários endereços ali. O que seria razoavelmente mais próximo seria o Zafari da Ipiranga, mas ainda assim era muito contramão, teria que pegar 2 ônibus para ir lá, a gente não tinha certeza onde é que tinha que descer, né? E os cobradores de ônibus, na época a gente pedia para avisar quando fosse para a gente descer, às vezes eles esqueciam e não avisavam, então a gente estava com medo de se perder ali, e depois não conseguir um táxi e tal. Aí a gente decidiu que era melhor ir de táxi, se por acaso o táxi saísse muito caro, aí na volta a gente vinha de ônibus, né, porque aí a gente ia estar mais ou menos, saber onde que a gente estava ali, né, e tal, e aí a gente foi de táxi, então teve essa despesinha a mais, né, não saiu assim muito barato, porque de fato esse supermercado fica bem em contramão da nossa casa, saiu um pouquinho caro, mas nada muito absurdo, né? E aí, chegando lá, a gente... eu levei, né, o encarte ali do supermercado, né? E pedi para algum funcionário que estava dando sopa ali. Ó, a gente quer levar esse videocassete aqui. A gente nem quis fazer outras compras, nada. A gente queria só o videocassete mesmo. E aí ele mostrou pra gente, né, e aí ele foi lá e pegou a caixa do videocassete, né, só que não tinha como testar ali na loja, então a gente não chegou nem a ver como que eram os cabos, nada, né, a gente só passou no caixa ali, fez o pagamento, né, e nessa época, gente, não tinha carro de aplicativo, não tinha, a gente não tinha nem celular para poder chamar um táxi e tal. Então a gente teve que pegar ali no ponto de táxi mesmo para voltar, porque a gente ficou com medo de voltar de ônibus, porque ia ter que pegar 2 ônibus para voltar, né? E a gente ficou com medo de assaltarem e a gente levarem um videocassete que a gente recém tinha comprado, então a gente achou por bem que era melhor gastar um pouquinho mais e voltar de táxi realmente, né? Já que tinha sobrado dinheiro ali do táxi, né? E tal, a gente voltou para casa super animada com o videocassete, né? Mas eu tava um pouco apreensiva, porque eu não sabia se ia conseguir conectar ali na TV ou não, né? E de fato
Quando eu fui ler ali o manual de instruções, e aí fui pegar o cabo e tal, e tirei ali a antena da TV, eu percebi que, na verdade, não tinha entrada para videocassete. Nenhuma das entradas que tinha ali cabia aquele cabo, não tinha como conectar. Eu revirei a TV toda para ver se tinha alguma entrada em um outro lugar, realmente não tinha como fazer a conexão com o videocassete. E a gente não tinha condição naquele momento de comprar uma TV nova, então nós decidimos deixar o videocassete dentro da caixa e guardar dentro do armário, né? Botar as roupas em cima ali e tal, né? Porque nessa época nossa casa era menor, a gente não tinha tanto de grades e cadeados e coisas que a gente tem hoje em dia, né? E então a gente deixou bem escondido ali, né? Para não ter perigo quando a gente saísse, né? De repente a casa ser invadida, como de fato foi algumas vezes no passado, né? Mas isso fica para outros vídeos. Então a gente deixou ali escondido até que tivesse condição de comprar a TV. E demorou 2 meses para a gente conseguir juntar dinheiro para poder comprar uma TV que fosse compatível com o videocassete, né? E aí a gente já ia comprar uma TV colorida, né? E calma que ainda teve perrengue ainda depois disso, mas calma lá. Bom, aí dessa vez a gente decidiu ir no centro da cidade para dar uma pesquisada nas lojas ali para encontrar a TV, né? E eu lembro que a gente, quando estava na parada do ônibus, ali esperando o ônibus para ir para o centro da cidade, eu ainda falei com a minha mãe, falei, mãe, não vamos esquecer de perguntar para o vendedor se aquela TV tem entrada para videocassete. Provavelmente naquela época todas as TVs que estavam no mercado já deviam ter entrada para videocassete, né? Mas na minha ignorância ali, eu fiquei com medo que talvez tivesse alguma que de repente não tivesse, né? E aí a gente foi numa loja, que foi a primeira que a gente foi. Aí era uma vendedora assim, eu acho que, sei lá, gente, eu sou péssima para saber a idade das pessoas, mas eu vou chutar aqui que ela devia ter uns 60, 65 anos de idade. Tá? Só tinha 2 vendedoras nessa loja, eu não lembro nem que loja era. Só tinha 2 vendedoras nessa loja, era essa senhora de mais idade e uma outra mais jovem. E quando a gente foi a primeira vez, quem atendeu foi essa senhora de mais idade. A gente perguntou se tinha entrada para videocassete, ela falou que tinha, né? Ela falou ali outras características da TV, mas a gente estava focado mesmo se tinha entrada para videocassete, era o que importava, né? E logicamente o preço também. Aí ela já queria falar, se vocês comprarem agora eu dou desconto, não sei o quê. Mas a gente sempre teve o hábito, né, de pesquisar em todas as lojas, assim, né, em várias lojas, para realmente pesquisar o melhor preço. A gente nunca saía, chegava num lugar e saía comprando qualquer coisa assim, porque, né, apesar de a gente estar ali num nível de vida um pouco melhor naquele momento, ainda assim a gente não estava rica, né? Então tinha que realmente pesquisar bastante, não falar, a gente vai pesquisar aí, qualquer coisa a gente volta. E ela não deu nenhum cartãozinho com o nome dela, nada, ela não pediu que quando a gente voltasse, falasse com ela, a gente tem consciência, né, que vendedor trabalha por comissão e tal, mas ela não fala, ela não pareceu fazer muita questão de que, se voltar a comprar comigo, nada disso, né? Você guarda essa informação aí. E aí a gente foi em várias outras lojas, né? E é engraçado que muitas vezes já aconteceu isso, que no fim das contas a gente acaba sempre voltando para a primeira loja que a gente entrou, sabe? Parece que a primeira loja que a gente escolhe para entrar era a loja certa, a loja que tinha o produto que a gente queria, o produto que tinha o melhor preço, tudo na primeira loja. Já várias vezes aconteceu comigo de eu pesquisar em várias lojas e no fim das contas eu voltar para comprar exatamente na primeira loja que eu entrei. Inclusive um vendedor uma vez me falou isso, né? Que na hora que eu voltei, a senhora rodou e voltou na mesma loja, eu falei, e ele falou que era muito comum isso acontecer, então não é só comigo que acontece, né? Fala aí nos comentários se com você acontece isso também. Ele disse que é muito comum as pessoas acabarem voltando na primeira loja que entraram. Parece que o nosso instinto diz que aquela loja é onde vai ter o produto, mas a gente ainda fica ali, não, mas vou pesquisar, mas no fim das contas a gente volta na mesma. Bom, mas tô me estendendo muito aqui. Bom, aí a gente voltou naquela mesma loja, porque de fato ali era a TV que a gente tinha gostado mais e tinha o melhor preço, então falei, vamos comprar ali. E aí a gente chegou lá e essa vendedora mais idosa, ela tava atendendo um outro cliente ali, né? Eu não lembro se era um rapaz, se era um casal, eu não lembro direito, mas ela tava atendendo outras pessoas, a gente parou ali, ficou meio esperando, né? E aí veio essa vendedora mais jovem, a gente falou, a gente queria levar uma TV que ela mostrou pra gente, e aí eu apontei pra essa senhora mais idosa. Ela falou, vocês podem comprar comigo mesmo, porque ela vai demorar pra atender o outro cliente, né? A gente também não queria ficar esperando, né? Porque a gente tava ansiosa pra comprar a TV, né? E ir pra casa, finalmente poder inaugurar o nosso primeiro videocassete.
Então a gente tava, né, com uma certa pressa ali, que a gente já tinha andado bastante, também tava cansada, né, que a gente tinha batido perna e tal. E aí ela falou, pode comprar comigo mesmo e tal, né. E aí a gente fez a compra com ela, né, a gente já tinha decidido, então foi basicamente só fazer o pagamento ali e tal, né, e aí, quando a gente tava saindo com a TV, essa senhora... as pessoas que estavam conversando com ela ali sobre algum produto, aparentemente eles não compraram nada, eles ficaram ficaram um tempão que a gente ficou com essa outra vendedora, o pessoal lá ficou falando com ela, mas saíram da loja sem comprar nada. E teve uma certa hora que eu percebi, né, que a gente ainda estava falando com a vendedora, que esse pessoal que estava falando com essa senhora mais idosa foi embora, e ela parou e ela ficou assim, ó. Só olhando pra gente, eu fiquei até meio com medo dela olhando pra cá, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente fez de errado, né? Mas tal, a gente já tava comprando ali, a gente fez o pagamento, e aí a gente, a vendedora falou, vocês querem ir chamar um táxi pra parar, e pedir pra ele parar aqui na frente da loja, aí a gente deixa a TV aqui, né? Aí quando vocês pararem com o táxi aqui na frente, a gente põe a TV pra vocês não ficarem andando com a TV na rua aí, né? Deus o livre ser assaltado, né? E aí eu falei, sim, né? E aí a gente foi sair para chamar o táxi, né? Porque, repetindo, não tinha telefone para chamar, a gente tinha que catar um táxi e pedir para ele parar ali na frente da loja. Aí na hora que a gente estava saindo da loja para ir buscar o táxi, essa vendedora mais idosa que estava assim, ela parou na frente da gente e falou, por que vocês compraram com ela e não comigo? Gente, ela tava furiosa. Eu não vou lembrar todas as palavras que ela falou, assim, mas não foram as palavras muito agradáveis. Ela tava muito brava com a gente, porque a gente tinha comprado com a vendedora mais jovem ali, e naturalmente quem ganhou a comissão foi a vendedora mais jovem, porque foi a vendedora mais jovem que vendeu, né? Eu tentei argumentar com ela que quando a gente chegou ali, a gente de fato ficou esperando um tempinho, porque a gente viu que ela estava atendendo outro cliente, a gente parou ali, né, e olhou para ela e a gente ficou ali aguardando que ela terminasse de atender aquele cliente para atender a gente. Mas aí veio essa mais nova e falou, não, vocês podem comprar comigo e tal, né? Quando ela falou assim, vocês podem comprar comigo, até passou pela minha cabeça que talvez aquela loja não tivesse comissão. Mas eu tivesse conhecimento que normalmente essas lojas têm, os vendedores têm comissão, mas ela falou, não, pode ser comigo mesma, né? Eu imaginei, de repente vai ver que essa loja aqui não dão comissão, vai ver só salário fixo mesmo, não vai fazer diferença para ela, né? E de fato, como eu falei, a gente, né, tava com uma certa pressa, ela tava atendendo outras pessoas, a gente não sabia o tempo que ia demorar, né? Porque se eles fossem de fato comprar alguma coisa, tem que fazer aquela papelada toda, fazer a nota, aquela coisa toda, né? Depois passar no caixa e retirar, então realmente podia ser que demorasse bastante, a gente também não queria ficar um tempão esperando. Eu tentei argumentar isso com ela, mas ela tava muito furiosa, ela realmente xingou a gente, assim, tudo que ela quis xingar, ela xingou a gente, né? E aí depois da gente ser xingado, né, a gente foi lá para buscar o táxi, só que aí essa vendedora mais jovem, né, vendo aquela situação ali da gente sendo xingada, depois que a mulher terminou de xingar a gente, ela veio pra gente, quando a gente já estava perto da porta, essa vendedora mais jovem, ela veio e falou, olha, me desculpa pela minha colega, gente, vocês têm todo o direito de comprar com o vendedor que vocês quiserem, vocês não são obrigados a comprar com ela só porque quando vocês vieram aqui antes foi ela que atendeu, tá? Vocês não fizeram nada de errado. A gente falou, não, tá tudo bem, tá certo e tal. E aí a gente foi lá, né? E depois desse xingamento todo, a gente parou ali na frente da loja, né? E aí essa vendedora mais jovem ajudou a gente ali a botar a TV dentro do táxi, né? E aí a gente veio com a TV nova para casa para finalmente inaugurar, né, o videocassete. Só que a gente não tinha nenhuma fita, né? Mas calma que vai ter mais perrengue. Calma, vocês acham que a história acabou? Não acabou. Os perrengues foi muito perrengue. Ainda vai ter mais coisa. Aí tal. Aí a gente não tinha nenhuma fita de videocassete para poder assistir. Para nossa sorte, tinha inaugurado uma videolocadora na rua onde a gente mora. Era uma casa mesmo que os proprietários resolveram transformar o primeiro cômodo da casa, né, o cômodo que era mais perto do portão, numa videolocadora, né? E aí eu fui até lá, minha mãe ficou em casa e eu fui até lá para escolher um filme pra gente assistir, mas o acervo deles era bem pobrinho, assim, tinha mais era lançamentos, né, que eu acho que eles apostaram, né, que as pessoas iam querer mais assistir lançamentos, né? E do que tinha disponível ali que não estava alocado, tudo era o filme que eu já tinha assistido, né? A minha mãe já tinha assistido também. Mas aí eu resolvi pegar um que eu já tinha assistido 2 vezes, né? A primeira vez que estreou no cinema,
E aí, um ano depois, esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, além de outros Oscars também. E aí eu assisti de novo, porque ele foi reprisado no cinema, né? E aí eu fui sozinha para assistir mais uma vez. E até hoje é um dos meus filmes preferidos da vida, né? Que é O Silêncio dos Inocentes. Então, eu peguei essa fita VHS pra gente assistir. E aí, né, olhei ali no manual de instrução de novo, né, e dessa vez tinha as entradas certinho ali, botei o cabo do videocassete, né, liga no videocassete, liga na antena da TV, e o negocinho da antena da TV liga ali no outra entrada ali do videocassete, beleza. Então, a conexão tava feita certinha e tal, né, aí liguei o videocassete, botei a fita. E nessa época, gente, para assistir o videocassete, quem é mais antigo não sabe, mas quem é mais novo não pode estar assistindo aí não vai saber. Mas tinha que colocar ou no canal 3 ou no canal 4, conforme o estado que a pessoa morasse, a cidade, porque em alguns estados o canal 3 tinha programação de emissora de TV e o canal 4 não tinha programação. Em outros estados, como no nosso, né, ou pelo menos aqui em Porto Alegre, o canal 4 era ocupado por uma emissora de TV e o canal 3 não tinha emissora de TV nenhuma. Então, naturalmente, a gente tinha que colocar a TV no canal 3, que não tinha emissora nenhuma, e aí iria transmitir a imagem do videocassete. E aí você pensa, ah, agora deu tudo certo. Não, não deu. Por algum motivo que até hoje eu não entendi. Gente, ai, tá me dando uma coceira, gente. Essa base que eu tô usando aqui, ela tá vencida desde o ano passado, gente. E eu boto ela, fica me dando coceira, eu vou botar fora. Não dava para passar, a imagem ficava toda ruim, não dava, não transmitia, não dava certo. E aí eu pensava, meu Deus, mas o que eu tô fazendo errado? Eu tô fazendo tudo que tá no manual de instruções. Aí a minha mãe, eu não sei se ela já sabia ou se ela saiu perguntando, mas ela achou uma vizinha que tinha um videocassete. E ela foi lá e falou, a gente não tá conseguindo conectar, não tá dando certo. E aí ela veio até a nossa casa para tentar ver e ela olhou ali e falou, não, tá tudo conectado certo, não tem nada de errado, era para estar funcionando, era para estar passando a imagem do filme, mas não estava passando, não dava certo. E aí ela olhou para cá, olhou para lá, olhou o manual de instruções, ela falou, vamos tentar botar no canal 4. E aí finalmente no canal 4 deu. Só assim, não era o certo de acontecer, porque, como eu falei para vocês, no canal 4 tinha uma emissora de TV, né, que é a Pampa, né, que hoje está sendo ocupado pela Rede TV, né, mas na época era a Pampa, então não era para o videocassete estar funcionando naquela faixa que tinha emissora de TV, mas foi o único jeito de conseguir fazer funcionar e sim, finalmente, né, a gente conseguiu fazer passar ali, né, e aí depois tinha que rebobinar a fita, né, porque quem era essa época sabe, tinha taxa de rebobinar, se a gente entregasse a fita sem rebobinar, né, que seja, passar ela, voltar lá pro início, tinha que pagar uma taxa, né, então aí a gente terminou de assistir o filme e tal, né, e aí rebobinou, e aí entregamos lá, e aí finalmente a gente passou a ter o nosso primeiro videocassete de 2 cabeças. Depois, no futuro, a gente iria comprar um de 4 cabeças, como esse de 2 estragou, mas durante muitos anos esse videocassete de 2 cabeças nos trouxe muitas alegrias. Eu finalmente eu consegui fazer inscrição na Vivi Vídeo, que não existe mais, né? E nossa, eles tinham um catálogo de filmes clássicos dos anos 30, 40, 50, gigantesco, séries de TV antigas, que era o que eu queria mais, porque como eu falei para vocês, os lançamentos no cinema, eu e minha mãe íamos assistir no cinema. A gente não gostava de ficar esperando que passasse na TV, né? E nem queria assistir no videocassete, né? Que a imagem não era tão boa quanto no cinema, nem o som e tal. Então, eu queria mais mesmo era assistir os clássicos, assistir as séries mais antigas e, nossa, Vivi Vídeo, que saudades, né? Realmente, daí depois eu acabei indo fazendo inscrição na Espaço Vídeo também, que também infelizmente não existe mais, né? Foi uma das últimas videolocadoras a fechar aqui em Porto Alegre, né? Depois, né, a última de todas, se eu não me engano, foi aí o Vídeo Levou, que eu só cheguei a pegar um videocassete, né, e o Vídeo Levou, e aí o Vídeo levou a videolocadora, não existe mais também, né? E aí
Aí depois a gente acabou contratando a Netflix e tal, mas isso aí fica para um outro vídeo, né? Mas essa foi a história. Então teve alguns perrengues ali, a gente achou que fosse muito simples comprar o videocassete, né? Conectar ali, pegar uma fita, alugar uma fita ali e tal, ia ser tudo muito simples. Não foi tão simples assim. Teve alguns perrengues ali, mas finalmente consegui realizar o meu grande sonho, né? Minha mãe também tinha vontade de ter um videocassete, mas o sonho mesmo era meu, eu era muito alucinada por ter um videocassete. Então, essa foi a história de hoje, tá, gente? Então, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui, essa nova playlist aqui, né? Tive essa ideia de fazer os sonhos de consumo, né? Mas talvez, não sei se eu coloco sonhos de consumo, compras inesquecíveis, mas eu acho que compras inesquecíveis, acho que fica melhor para não ficar confundindo ele com tretas de consumo, sonhos de consumo. Então, era isso, tá, gente? Daí, nos próximos eu vou falar de outros produtos aí, compras que foram inesquecíveis para mim, tá bom, gente? E bota aí nos comentários se você é da época do videocassete, tá? E se foi muito difícil pra você conseguir comprar o primeiro também, tá bom, gente? E por hoje era só, vou deixar aqui alguma outra coisa aí pra vocês assistir, se vocês quiserem assistir na sequência. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se não for inscrito, inscreva-se, que é a baboseira toda que vocês estão cansados de saber, tá bom, gente? Então, ó, tchau pra vocês.